Pessoal, antes de chamar aqui o nosso primeiro entrevistado, que já está aqui nos aguardando do outro lado da tela, eu quero lembrar, como sempre faço aqui, do sorteio que a gente está fazendo essa semana, do livro que está na tela, Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, livro publicado pela editora Mórula, de autoria do jornalista e escritor Roberto Jardim. Ele que esteve ontem aqui com a gente no programa falando um pouco sobre futebol, sobre a Copa do Mundo e, óbvio, sobre o lançamento desse livro, que está na sua segunda edição, e a gente vai sortear entre todos vocês, espectadores que enviarem participações via Superchat ou Super Sticker. Manda aqui o seu apoio para o programa, a sua contribuição, seu Superchat, seu Super Sticker, eu estou anotando tudo. Na sexta-feira a gente faz o sorteio do livro que está na tela. Então, apoie aqui o Faixa Livre e concorra toda semana a livros, a prêmios aqui no nosso programa. Bom, pessoal, vou saudar para conversar com a gente mais uma vez aqui do outro lado da tela, com muita alegria, o jornalista e titular do canal do Galo Preto, Leandro Fortes. Leandro Fortes, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer enorme estar aqui na Faixa Livre. Muito bom dia. Bom dia, prazer sempre nosso de receber aqui, Leandro. Quero mais uma vez te agradecer pelo papo aqui que a gente vai bater, falar um pouco sobre o cenário da política nacional, agora há menos de 4 meses de um processo eleitoral que vai se encaminhando para uma vitória do presidente Lula, uma reeleição, apesar da força que ainda tem a família Bolsonaro. A gente vai falar daqui a pouquinho do Flávio Bolsonaro, que nesse momento enfrenta um momento difícil, essa ligação dele com o Daniel Vorcar, o ex-banqueiro, os recursos aí que foram destinados supostamente ao filme do Jair Bolsonaro, o tal do Dark Horse, enfim, muitas dúvidas, suspeitas em relação ao senador. Isso, obviamente, tem impactado a candidatura dele à presidência da República. A gente observou as últimas pesquisas de intenção de voto, especialmente o Datafolha, que mostrou o Lula com uma vantagem considerável em relação ao Flávio Bolsonaro, mudando um pouco o cenário do que a gente tinha ao longo dos últimos meses. O presidente da República, aliás, tenta se cacifar aí para mais um mandato, está nos Estados Unidos tentando esse diálogo com o Donald Trump para evitar que o Brasil sofra mais um tarifaço, essa situação envolvendo também as facções criminosas, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, enfim. Leandro, como é que você avalia esse momento que o país atravessa, essa dificuldade que o bolsonarismo tem, todos esses rolos, essas tramas que estão envolvidos? Ontem também tivemos a condenação do Eduardo Bolsonaro, que a gente vai tratar aqui já já. O que a gente pode dizer sobre esse momento político que o país atravessa, Leandro? Olha só, vou tratar até da resiliência do bolsonarismo depois. Eu queria antes falar uma coisa, Anderson. Você falou das pesquisas que dão vantagem para o Lula, uma pequena vantagem ainda, mas dão uma vantagem para o Lula, e de que isso pode se encaminhar para uma reeleição de Lula, mas eu estou muito preocupado em relação a isso. Tá? Eu sou, aliás, nós somos, né? Somos pessoas de esquerda muito preocupadas com o modelo lulopetista. Eu acho que isso tem que ser superado em algum momento, porque não dá mais. Né? A gente precisa de um governo de esquerda que faça reais mudanças estruturais no Estado brasileiro para que a gente possa ter um ganho real para a vida e para os objetivos do povo trabalhador. Mas está acontecendo uma coisa na América do Sul que eu acho que é muito preocupante e que a gente tem que levar em conta do Brasil. Os Estados Unidos estão intervindo nas eleições do Peru, da Colômbia, e interviram na eleição da Bolívia, pós-eleições, na verdade. Né? O Rodrigo Paes foi eleito. Rodrigo Paes foi eleito com um discurso centrista, que haveria capitalismo para todos, e no minuto que pisou os pés no governo da Bolívia, ele simplesmente virou um ultradireitista e começou o processo que se esperava de um candidato de extrema-direita. Essa coisa de que o Lula está se distanciando do Flávio Bolsonaro e está melhor nas pesquisas, que isso encaminhará uma vitória, eu não acredito nisso, não. Não que eu não creia que o Lula esteja à frente do Flávio Bolsonaro, tá? Eu tenho certeza que ele está à frente do Flávio Bolsonaro. É porque ficou muito claro que os Estados Unidos fizeram uma intervenção fraudulenta, tanto no Peru quanto na Colômbia. Nos dois casos, as pesquisas indicavam a mesma coisa, né? O candidato da esquerda no Peru estava à frente, o Rodrigo Chávez, e o candidato da Colômbia, de esquerda, o sucessor do Gustavo Petro, também estava à frente das pesquisas até o momento da eleição. Uhum. Quando começou a eleição, você vê que os dois foram para o segundo turno e estão perdendo as eleições.
por faixas muito pequenas de eleitores. Em ambos os casos, há acusação frontal de fraude eleitoral, de financiamento israelense e estadunidense, quer dizer, financiamento sionista junto com os Estados Unidos no controle das eleições. Então, é bem possível que, dentro de breve, nós teremos um presidente da Colômbia de extrema-direita, de extremíssima direita, tá? Não é uma extrema-direita qualquer. É um sujeito que é uma mistura do Bolsonaro com o Milei. É um idiota completo, um siderado absoluto. E a mesma coisa no Peru. Os Estados Unidos e Israel estão botando dinheiro e estão elegendo a Keiko Fujimori, que não é só filha de um ditador, ela é súdita do pai. Por quê? Aí você vai ter quase que um cerco completo ao Brasil. Você vai ter a Venezuela, que já é uma colônia dos Estados Unidos, o Peru, você vai ter a Bolívia, já tem o Paraguai e a Argentina. O Chile também, o Chile não faz fronteira com o Brasil, mas já também um outro anteparo da extrema-direita. Então, nós vamos ter uma ilha de centro-esquerda, digamos assim, cercada por governos ferozmente de extrema-direita que vão estar entregando diuturnamente seus recursos naturais para os Estados Unidos manter a sua guerra contra o Irã e sua guerra comercial contra a China. Os Estados Unidos, eles adotaram essa doutrina no ano passado, essa nova doutrina MON, e estão colocando em prática. O país os dois países que faltam são justamente os dois mais importantes países, que são o Brasil e o México. Uhum. No México, ele enfrenta, a meu ver, a chefe de Estado mais importante que nós temos hoje no mundo, a liderança de esquerda mais importante, mais corajosa, mais qualificada e mais poderosa que temos, que é a Cláudia Sheinbaum. Sim. No Brasil, ele enfrenta esse Lula, que, na verdade, é uma biruta de aeroporto em muitos sentidos, mas que tem, claro, né, uma posição muito mais à esquerda, uma posição muito mais de fazer um governo popular, mas que não consegue fazer muito mais coisas do que conceder coisas para os Estados Unidos. O que o Lula, acho que está tratando agora é de como evitar que os Estados Unidos façam uma intervenção real nas eleições de outubro. Porque o Brasil tem essa característica das urnas eletrônicas. Nesses outros todos os países são eleições com urnas, com fichas de papel, né? Com cédulas de papel. Então, só para a gente começar a nossa conversa, a minha preocupação maior hoje é de saber como os Estados Unidos vão fazer intervenção nas eleições do Brasil, e não apenas com essa ameaça de tarifaço, com a verborragia do Donald Trump. Ele ignorou o Lula no G7, nem cumprimentou. Um cara que até ontem dizia que tinha química, o presidente fez ele sorrir, e tinha química, petroquímica. O cara passou batido, ele está cagando para o Lula. É de uma ingenuidade. E essa história de Lula fez Trump sorrir e tem química, rebaixa cada vez mais a militância do PT, que fica comemorando essas babaquices como se isso fosse uma vitória política, e estão aprendendo agora na raça o que está acontecendo. Tem que olhar para a Bolívia, mas a Bolívia está dando um exemplo para toda a América Latina de resistência. No Peru, não foi convocada a resistência. Na Colômbia, o Gustavo Petro, que a gente falava sempre tanto que mobilizava as massas, o candidato dele está morrendo como um cordeirinho. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil, Anderson. Eu compartilho essa preocupação contigo, viu, Leandro, de uma intervenção dos Estados Unidos aqui no nosso processo eleitoral, situação envolvendo Donald Trump, enfim. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: é óbvio que há um cerco no nosso continente, países aí que estão caminhando para a extrema-direita, muitos já são governados por lideranças extremistas, graças a essa figura do Donald Trump, mas a gente pode colocar isso só na conta de uma possível intervenção do Donald Trump, desse projeto neocolonial que ele tenta levar à frente? Porque eu me arrisco a dizer que o avanço da extrema-direita ele antecede um pouco a figura do Donald Trump, globalmente falando. A gente pode considerar que esse avanço da extrema-direita aqui no nosso continente ele está colocado e ele pode ser classificado como algo estipulado, estabelecido pela intervenção dos Estados Unidos?
Bom, assim, aí a gente entra na questão que a gente ia tratar da resiliência do bolsonarismo, ou a gente pode expandir isso, falar da resiliência da extrema-direita hoje na América Latina, que tem muitos fatores, que vão desde fatores culturais, né, assim, um grupo de pessoas, um grupo humano, um aglomerado de seres humanos, que se identificaram com um sistema de crenças e de cultura e de valores, né, e uniu vários setores da sociedade em torno do conservadorismo de costumes, da defesa da família tradicional, do patriotismo, mas, sobretudo, daquilo que a gente chamava antigamente de sentimento anticomunista, que a gente pode expandir para sentimento antipetista, anti-esquerdista, antipetrista, o que você achar mais de esquerda. Mas a gente também sabe que o núcleo duro desses movimentos, ele não é suficiente para eleger ninguém. Ele precisa se expandir para as camadas médias da sociedade e para as periferias a serem cooptadas pelo discurso, principalmente do medo, e dessa figura do político antissistêmico, que está contra tudo que está aí, contra a corrupção, contra a bandidagem, e a gente sabe que tudo isso é mentira, mas cola. Mas assim, a questão que eu coloquei em relação ao Lula foi justamente assim, do ponto de vista do que nós temos mais científico para fazer essa análise, que são as pesquisas. Uhum. Na Colômbia, o candidato de esquerda estava à frente da direita nas pesquisas. No Peru, o cara estava com. A Keiko estava com 18% e o outro estava com 30 e tantos. Aí abre-se as urnas, eles estão perdendo as eleições. Perdendo. Isso só acontece porque é o seguinte: eu acho que numa apuração feita em urnas que tem cédulas de papel, os Estados Unidos têm um enorme know-how de fazer isso na América Latina há 50, 60 anos. Um enorme know-how de fraude eleitoral, que tanto pode significar fraudar as próprias cédulas, como fraudar as urnas, como fraudar, como desaparecer com votos. Eles têm um esquema que eles podem montar isso tranquilamente com a extrema-direita. Porque assim, os Estados Unidos, assim, eles precisam que isso aconteça e eles estão fazendo acontecer. Na Venezuela, onde eles não conseguiam fazer isso acontecer, eles invadiram, mataram 32 cubanos, 17 venezuelanos, sequestraram o presidente da República e hoje a Venezuela é uma colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem gerencia o petróleo, 100% do petróleo da Venezuela. Os Estados Unidos está forçando o exército da Venezuela a fazer operações conjuntas para matar traficantes na fronteira do Brasil, operação conjunta para roubar o urânio enriquecido da Venezuela. Então, a Venezuela hoje é uma colônia dos Estados Unidos. A Venezuela acabou. O chavismo, tudo aquilo acabou. Eles foram inteligentes em não fazer uma mudança brutal de regime. O que eles fizeram? Submeteram a presidenta que substituiu o Nicolás Maduro às vontades dos Estados Unidos e acabou. Não houve nenhuma resistência. Se dizer que tinha 4, 7 milhões de milicianos armados no país, que ninguém que iam, né, não iam, tomaram em uma noite o país. Simplesmente tomaram uma noite, sem um tiro, que a gente sabe, né? E está acontecendo na Colômbia, por exemplo. Assim, no momento que foi detectado fraude eleitoral, é o povo na rua para queimar tudo, revezar tudo. Não aconteceu nada. O problema da esquerda latino-americana hoje, dessa esquerda latino-americana, que se assemelha muito ao lulismo e ao petismo, quer dizer, essa esquerda liberal, mesmo quando grita mais, como o Gustavo Petro, é a fé inabalável nas instituições, Anderson. É a fé inabalável na justiça eleitoral, é a fé inabalável na justiça para apurar crimes. E essa justiça são aparelhos ideológicos absolutamente dominados pela direita e pela extrema-direita em toda a América Latina. Como não houve coragem de fazer esse enfrentamento, eles estão perdendo. Agora, a Bolívia está dando um grande exemplo para a gente. Já está aí há 5 semanas, 90 bloqueios de estradas, o pau come todo dia, trabalhadores, camponeses, trabalhadores urbanos, mineradores estão pressionando e lutando contra o governo de Rodrigo Paes para derrubá-lo, porque ele mentiu nas eleições sobre não privatizar os recursos naturais da Bolívia e ele já está querendo entregar tudo para os Estados Unidos, porque foi para isso que ele foi eleito, entendeu?
Então vamos ver se o Lula vai segurar essa onda. E se for eleito, se vai segurar, continuar segurando a onda, viu, Anderson? Eu, sinceramente, em relação a um quarto mandato do Lula, que nesse momento se coloca como mais do que necessário diante das alternativas que estão colocadas, eu não tenho muitas esperanças em relação a uma mudança de rumos do nosso país. É claro que ele vai evitar o avanço da extrema-direita, isso é óbvio, mas mudanças estruturais eu não acredito que a gente vai ter. Você citou a eleição lá na Colômbia, o candidato do Gustavo Petro é o Ivan Cepeda, eleições de segundo turno, processo eleitoral lá na Colômbia, nós teremos agora no próximo domingo, e no Peru, o Roberto Sanches enfrenta lá a Keiko Fujimori nesse segundo turno. Aliás, mais de 99% das urnas apuradas, a Keiko Fujimori lidera e, ao que tudo indica, deve ser eleita presidente do Peru. Deve ter recontagem, inclusive, desses votos. Os votos lá, como você disse, são depositados nas urnas, em urnas votos de papel, enfim, não são urnas eletrônicas, e o Roberto Sanches já até pediu a recontagem desses votos. Leandro, eu queria avançar aqui, falar um pouco sobre essa condenação que a gente teve ontem do Eduardo Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. O ex-deputado foi condenado por coação naquele processo que julgou a tentativa de golpe de 2022. O ministro do Supremo, o relator dessa matéria lá na primeira turma, o Alexandre de Moraes, disse o seguinte, abre aspas, não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Fecha aspas, isso foi um trecho de uma das falas lá do Alexandre de Moraes, fez muitas críticas ao ex-parlamentar, enfim. Eu queria já te passar a palavra para a gente analisar um pouco o processo eleitoral. Como é que essa condenação do Eduardo Bolsonaro, se ela de alguma forma interfere nesse processo, tem o Flávio Bolsonaro como candidato do bolsonarismo, isso de alguma forma beneficia o presidente Lula, essa condenação do Bananinha? Eu confesso para você que eu não saberia dimensionar exatamente qual vai ser a repercussão eleitoral disso. Eu não sei se isso tem força o suficiente para suplantar, por exemplo, as denúncias relativas à relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Borcaro. Essas, sim, muito fortes. Essa condenação, ela serve, assim, a meu ver, viu, Anderson, para adicionar como se dizia antigamente em relação, um plus a mais nessa história da família Bolsonaro. Eu acho ela extremamente pedagógica do ponto de vista de não deixar esse delinquente, esse idiota que vive nos Estados Unidos, é um imbecil completo, uma cabeça vazia, mais perigosa, que achou que poderia tramar contra o seu próprio país, que poderia incitar uma nação estrangeira a estabelecer tarifas e taxas que prejudicassem a economia e a vida da sociedade brasileira, que instigasse uma nação estrangeira a fazer intervenções no Brasil, passassem colo. Eu tenho a impressão que ele e aquele gordinho lá, filho do neto do Figueiredo, Paulo Figueiredo. Ele e o Paulo Figueiredo vivem uma fantasia homoafetiva de um casal de exilados de extrema-direita que se sente empoderado por esse falso clima de liberdade de expressão absoluta nos Estados Unidos, que só vale para cidadãos americanos de verdade, e normalmente se eles forem brancos. Achar que sendo um cucaracha, como esses dois são, cucarachas de baixíssima extração, duas figuras grotescas, patéticas, vão poder usufruir dessa imunidade absoluta que os cidadãos americanos têm para ofender e dizer e fazer o que quiser em relação a outros países, eles levaram um balde de água fria na cabeça. O Eduardo Bolsonaro, que ainda tinha alguma pretensão de, em algum momento, voltar ao Brasil, né, para ver o pai e para reassumir o seu posto de liderança, porque ele seria o candidato à presidência da República no lugar do Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, o pai sabe, todos sabem em volta, que é um punguista, é um batedor de carteiras, é um sujeito ligado visceralmente ao crime. A gente tem que lembrar,
sempre relembrar que o Flávio Bolsonaro era o sujeito que usava o gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para empregar a família de assassinos de aluguel, que roubava dinheiro dos seus funcionários, fazia peculato, roubava dinheiro público, tirando dinheiro dos seus funcionários. E tinha uma loja de chocolate que era a fantástica fábrica de chocolate, né? Que arrecadava milhões para lavar dinheiro. Então, convenhamos que, tirando o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro não tem nenhuma opção a não ser Michele, mas aí a Michele não é consanguínea. Não dá para pensar no Carlos Bolsonaro e no Jair Renan, porque são dois retardados, cada um à sua maneira. Né? Então, eles ficaram com o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro certamente se ressente de ter perdido essa oportunidade, né, Anderson? Não tenha dúvida. Agora, o Leandro, em relação ainda à família Bolsonaro, ontem a gente ficou sabendo dessa história de que o Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, aliás, está acabando o período aí determinado pelo Alexandre de Moraes para essa prisão domiciliar de 90 dias, prisão humanitária que ele decretou ao Jair Bolsonaro, a gente ficou sabendo ontem que ele tinha uma arma em casa, uma arma que foi apreendida com um dos servidores do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que faz a segurança do ex-presidente. Já a gente viu esse episódio aí, o cara foi pego ali no Blitz, enfim, e disse que a arma era do Jair Bolsonaro. Ele tentou, primeiro, não falou, não trouxe essa versão, deu ali uma versão que foi derrubada pelos policiais e admitiu que essa arma não era dele, era do Jair Bolsonaro. Muito estranha essa história, né, Leandro? Cara, muito estranho, Anderson, muito estranho. Eu falei disso um bocado ontem lá na live do Galo Preto, ontem à noite, porque eu acho que isso tem duas questões importantíssimas, Anderson. A primeira é de que o sujeito que foi pego com a arma do Jair Bolsonaro é um servidor do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. O GSI é um ministério da cozinha do Palácio Planalto, um ministério que fica dentro do Palácio Planalto. E eu venho denunciando há muito tempo, por conhecimento próprio, de que o GSI está infestado de bolsonaristas, o que é uma coisa totalmente inexplicável que isso aconteça no governo Lula. Assim como a Polícia Federal e a ABIN, o GSI está infestado de bolsonaristas, trabalhando lá dentro e passando permanentemente informações para a família Bolsonaro. O Lula não teve coragem de fazer um expurgo. É aí que a nossa esquerda, às vezes, precisa ser um pouco mais stalinista, né? Porque não teve coragem de fazer um expurgo totalmente necessário. Mas um expurgo mesmo, 0% de bolsonaristas. Mas essa sanha conciliatória, a frente ampla, o medo do combate ideológico manteve esses caras lá. E é o seguinte, é um funcionário do GSI transportando ilegalmente uma pistola, acho que 9mm, do Jair Bolsonaro, pega numa blitz da PM do Distrito Federal, ele mentiu que a arma era dele, o policial verificou e viu que não havia registro, aí ele confessou que era Jair Bolsonaro e disse que estava levando a arma para manutenção. Essa história, obviamente, não tem pé nem cabeça. Aí surgem algumas questões subsequentes a isso. Primeiro, por que o Jair Bolsonaro está mandando uma arma para manutenção às vésperas de voltar para Papuda? Né? Segundo, isso eu não consegui esclarecer ontem, eu espero que seja esclarecido hoje de alguma forma, um sujeito que não pode acessar redes sociais pode ter uma arma dentro de casa? Um cara que está em prisão domiciliar, eu estou preso armado? E porque ele disse que recebeu as armas da mão do Jair Bolsonaro para levar para a coisa. Então, Anderson, isso não faz sentido. Para mim, essa arma é a ponta de um novelo, de um movimento que o Jair devia estar tramando dentro da casa com os seus capangas para fugir daquela casa, para não ser levado de volta para Papuda. E o endereço todos nós sabemos qual é, a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. Né? Então, eu não vejo mais nenhuma razão para esse cara não voltar imediatamente para Papuda. Eu não entendo essa coisa. Cara, assim, o STF, que em certos momentos foi com Alexandre de Moraes,
foi muito, muito ostensivo, muito corajoso, muito rápido, tudo, ficou, obviamente, impactado pelas revelações do Banco Master, principalmente o Alexandre de Moraes, está numa sinuca sem bico, porque a mulher dele tinha um contrato de 139 milhões de reais com o Master. Então, como é que o cara, diante de fatos como esse, não ordena a prisão imediata do cara e a volta para Papuda, pede 24 horas para a defesa explicar? Aí a defesa vai explicar qualquer coisa, vai dizer que a arma, entendeu? Era feita de chocolate com geleia de morango, que é impressionante, Anderson. Essa coisa, o Bolsonaro tem que voltar imediatamente para a cadeia, você não acha? Sem dúvida alguma. Eu estranho muito toda essa situação e eu não duvido nada dessa hipótese que você levantou de que o Jair Bolsonaro pode estar armando aí uma fuga depois que o Alexandre de Moraes derrubar esse período aí de prisão domiciliar humanitária em que ele está. Aliás, não há notícia, mais notícia alguma em relação ao estado de saúde do Jair Bolsonaro. Isso chama atenção, né, Leandro? Porque quando ele estava lá na Papuda, era todo dia o bolsonarismo reclamando de que ele estava doente, que ele estava sofrendo e preso na Papuda. Agora que ele está em casa, ninguém fala nada sobre como é que está a saúde dele, não chega nenhum tipo de informação a respeito disso, enfim. Essa situação envolvendo o Jair Bolsonaro, esse quadro aí que você citou do Flávio Bolsonaro, esse envolvimento dele com o Banco Master, com o Daniel Porcaro, agora a decretação da prisão, aliás, a condenação do Eduardo Bolsonaro à prisão ontem, tudo isso evidencia os problemas que a família Bolsonaro tem enfrentado e, acima de tudo, o caráter criminoso desse pessoal. E eu queria avançar um pouco mais, Leandro, nos motivos, que a gente já, de alguma forma, tratou um pouquinho, mas eu queria aprofundar nos motivos que levam essa resiliência política e eleitoral da família Bolsonaro, porque por mais que o Flávio sofra essa situação toda envolvendo o Banco Master, não se fala até agora em uma substituição dele como candidato do PL à presidência da República. Aliás, um dos principais defensores da candidatura do Flávio Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Por que o bolsonarismo ele segue carregando para além da extrema-direita, porque é importante deixar claro que a extrema-direita no Brasil não se resume ao bolsonarismo, ainda que seja o movimento mais forte desse grupo político. Por que o bolsonarismo ainda se coloca com toda essa resiliência eleitoral que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, a ponto de o Flávio Bolsonaro ser considerado e ser colocado ainda como o candidato, como a alternativa dessa extrema-direita, Leandro? Cara, tem muitos fatores. Primeiro é aquele que eu falei para vocês, assim, tem uma identidade cultural e de valores, né, que mantém mobilizadas e essas bases da sociedade brasileira, que vai do lumpesinato puramente simples até uma classe média bastante iletrada e preconceituosa e que é odiosa, que tem muitos ressentimentos em relação aos pobres e tem pavor dos pretos, e sim, tem muitos preconceitos. E essa gente ela não tinha nenhum vínculo, nenhum ponto de contato, a não ser seus próprios ódios e ressentimentos. O bolsonarismo fez essa colagem, né? Fez essa amálgama. E essas pessoas, então, se uniram em torno dessas pautas, principalmente por conta das redes sociais. Então, esse movimento uniu essas pautas muito caras a esses amplos setores da sociedade, mas que não se movimentava junto. Então, essa coisa do conservadorismo de costume que eu falei, defesa da família, esse patriotismo de anedota, né? Mas, principalmente, esse fortíssimo sentimento anticomunista, anti-esquerdista, antipetista, né? que é o sentimento que mais eu acho que liga essas pessoas. Porque, primeiro, elas têm uma visão muito caricata do que é comunismo, do que é socialismo, e mesmo do que é ser de esquerda. E se apegam muito a esse sentimento para justificar suas posições tenebrosas que tem em relação aos outros. Né? Uma coisa que a gente não pode também descartar, Anderson, é que eles passaram desde sempre, desde do início da internet, eles passaram a dominar de forma muito, muito potente essa comunicação direta por redes digitais. Né?
Eles têm uma infraestrutura de comunicação muito mais capilarizada, muito mais potente, eles têm muito mais dinheiro, é preciso sempre que se diga isso, né? Porque eles fazem parte de uma rede que é ultrafinanciada por entidades internacionais, por empresários, pela burguesia interna brasileira. Então, eles têm sempre uma capacidade muito grande de retroalimentar essas ações ligadas ao fascismo brasileiro. E eles conseguem, claro, não só contornar as mídias tradicionais, as velha mídia brasileira, como neutralizá-las. Né? Eu cito um exemplo sempre muito prático. Meu pai, que tem 90 anos, ele foi por 54 anos assinante do Globo. Ele acordava de manhã, pegava o jornal na porta de casa, sentava na mesa para tomar café lendo o Globo. Quando ele, que já foi bolsonarista, que já foi brisolista, se transformou em bolsonarista em 2018, foi cooptado pelas redes sociais ali, né? Aquela coisa o dia inteiro dentro de casa na internet, ele cancelou a assinatura do Globo, porque recebendo pelo WhatsApp as informações que o Globo era cupista, que o Globo era globolixo e tal, e aí ele passou, desde então, a se informar única e exclusivamente pelo WhatsApp, pelas informações que vinham nos grupos de WhatsApp, que eram selecionadas, e assim, selecionadas para ele, selecionadas para a faixa de idade dele, para a faixa social dele, para ele ter um entendimento específico de como deve se comportar em relação à sociedade e à política brasileira. Nisso eles são absolutamente competentes, né, cara? E tem, claro, né, eu acho que assim, essa que faz parte, na verdade, que é uma característica transversal de que eles se apresentam como antissistema. As pessoas estão de saco cheio de política há muito tempo. Né? Elas não entendem o que é sistema, na maior parte das vezes. O cidadão médio não entende o conceito de sistema, que é um conceito bastante complexo, mas ele entende que ele está de saco cheio de político. Ele foi martelado pela Lava Jato durante anos ali, negócio contra a corrupção, que o PT é corrupto, que a esquerda é corrupta, que Fidel Castro era trilionário, né? Que a esquerda é contra o empreendedorismo, a esquerda é contra o sucesso das pessoas, que quer roubar o carro dela, o vagabundo não trabalha e quer ficar com o carro, com a televisão e com a mulher do cara. Então, essa coisa tosca contamina e as pessoas são contra tudo isso. E quem aparece? A extrema-direita, que é contra tudo isso, então eles se vendem como antissistêmico. Eu acho que esse é um conjunto razoável para a gente entender o porquê da resiliência do bolsonarismo no Brasil. Viu? Entendo. Ô, Leandro, chegou um comentário aqui de um camarada nosso questionando essa coisa que você citou do sentimento antipetista, caracterizando isso apenas ao bolsonarismo. O Rafael Coelho, ele disse aqui o seguinte: errado, não são eles que estão com sentimento antipetista. Quem é de esquerda também. O PT está virando unanimidade. Eu queria a tua análise a respeito disso, porque sim, uma esquerda mais revolucionária, uma esquerda que dialoga com a lógica da Revolução Brasileira, se coloca antipetista nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do Partido dos Trabalhadores e por que o PT tem se tornado essa unanimidade que o Rafael Coelho disse aqui, tanto da extrema-direita como de uma esquerda mais socialista, que se coloca questionando os rumos do Partido dos Trabalhadores. Rafael, deixa eu te falar uma coisa não exclui a outra, até porque eu estava analisando a questão da resiliência do bolsonarismo. Essa é uma questão fundamental, ele é anti-esquerdista, antipetista, anticomunista, né? Antiprogressista até, eu diria, né? Porque a gente está envolto nessa bruma, que na verdade é uma bruma venenosa, de fazer parte desse chamado campo progressista. Eu mesmo me coloco fora dele. Eu não sou antipetista no sentido de ter uma posição natural contra o PT. Eu sou a favor, na verdade, da superação do petismo e do lulismo, né? Porque assim, a posição antipetista, essa natural antipetista, normalmente ela é desprovida
de repertório intelectual e de repertório político. Né? Ela é simplesmente uma posição firmada a partir de critérios que muitas vezes as pessoas não conhecem, não digeriram, elas apenas vão na onda porque elas acham que ser do PT é ser contra Deus, é ser contra a família, é ser a favor da corrupção, e nós sabemos que isso não é verdade absoluta. Mas, nesse sentido da crítica ao PT, eu faço ela permanentemente. Inclusive, eu, como antes, declaro meu voto ao presidente Lula agora em outubro, no meu caso, única e exclusivamente para evitar a eleição do Flávio Bolsonaro. Porque eu acho isso realmente importante. Né? Não é uma posição blasé. Eu acho que é fundamental, diante de um grave perigo, que é a eleição do Flávio Bolsonaro, diante da possibilidade dessa eleição ser feita com intervenção dos Estados Unidos, como está sendo feita na América do Sul em volta do Brasil, eu acho muito importante votar no presidente Lula. Mas eu não concordo absolutamente hoje com quase nada digamos assim, da doutrina petista. Né? O governo Lula é um governo de economia neoliberal que atravancou o desenvolvimento, que tem um projeto de concessão e conciliação permanente com as classes dominantes, que dificultam o desenvolvimento da classe trabalhadora, que vive de entregar migalhas, que não faz nenhuma reforma estrutural, que jamais tocou na reforma agrária, e eu digo e repito, a questão da pobreza, da miséria no Brasil, jamais será resolvida sem resolver a questão da terra. A reforma agrária é muito importante que se dê aqui no país, diante do que está colocado, especialmente a superação desse agronegócio exportador que faz com que o nosso país coloque a reprimarização da nossa economia como prioridade. É o que a gente tem visto ao longo desses últimos anos, mas esse agronegócio está ameaçado, viu, Leandro? Se você quiser, inclusive, falar a respeito disso, a gente trouxe aqui recentemente esse novo plano quinquenal da China, que coloca o agronegócio do Brasil em risco. A China busca uma autossuficiência alimentar, algo que vai fazer com que a importação de produtos do agronegócio para os chineses se reduza bastante no Brasil. Tivemos agora essa situação envolvendo também a União Europeia, as carnes aqui do Brasil que não vão poder mais ser comercializadas com os países da União Europeia, enfim. O agro ele passa por um momento e, acima de tudo, vislumbra um futuro perigoso diante de tudo isso, especialmente da China, tentando ser autossuficiente na alimentação. Eu queria que você falasse sobre o futuro do agro no Brasil e, acima de tudo, Leandro, da necessidade que a gente tem de um processo de reindustrialização da nossa economia. Como é que você vê esse quadro? Olha só, o agro não corre perigo verdadeiro porque ele tem uma ajuda sistemática, histórica, das tetas do Estado brasileiro. No ano passado, o Plano Safra distribuiu ao agronegócio no Brasil, em créditos e benefícios, 580 bilhões de dólares, meio trilhão de reais. Ou 580 bilhões de reais, meio trilhão de reais. Quer dizer, nenhum setor da economia brasileira recebe mais recursos públicos, mais recursos do contribuinte, do povo brasileiro, do que o agronegócio. E o agronegócio é um negócio de 90, 80 pessoas, bilionários, que continuam recebendo recursos bilionários do governo federal, que comemora essa tragédia. Né? O Haddad comemorou esse Plano Safra de 580 bilhões, dinheiro jogado na mão de bandidos golpistas, reacionários, que mantém a violência da terra no Brasil, que mantém trabalho escravo, o assassinato grilagem de terras indígenas, assassinato de lideranças indígenas e assassinato de trabalhadores do campo, além de vastos campos de trabalho escravo. Então, o agronegócio ele não se intimida, porque mesmo que se confirme as piores previsões em relação à exportação de commodities agrícolas por conta dos planos quinquenais da China, os donos do agronegócio nunca vão ser pobres, nunca serão presos e nunca ficarão na miséria. Eles vão deixar o país na miséria, mas eles continuarão bilionários, porque jamais serão punidos pelos seus atos.
Agora, a questão se isso não pode se tornar uma oportunidade para o governo finalmente se livrar, né, dessas amarras com o agronegócio e fazer uma reforma agrária. Você estabelecer, olha, diante dessa situação, o melhor é começar já, desde já, a fazer uma reforma agrária. Mas eu te pergunto, você acha que o Lula 4, com essas declarações do ministro da Fazenda, Duringer, né, de que vai ter mais austeridade fiscal, mais uma reforma tributária, mais cortes de orçamento, vai ter coragem de peitar agronegócio para fazer reforma agrária? Não, sem dúvida nenhuma que não vai ter nenhuma chance da gente, não há possibilidade da gente ter reforma agrária no governo Lula 4. Eu não vejo nenhuma possibilidade de avanços estruturais no país em um eventual governo Lula 4. Muito pelo contrário, eu acho que o que a gente vai ter, acima de tudo, é um aprofundamento da lógica neoliberal aqui no Brasil. Agora, Leandro, eu concordo plenamente com você, o Plano Safra é um absurdo, um atentado contra o país, mas o governo e o próprio agro tentam justificar esses recursos que são destinados do Estado brasileiro para essa turma pelo fato do agro ser o motor, entre aspas, da nossa economia. Enfim, o Brasil tem uma economia reprimarizada ao longo desses últimos anos, graças a essa dinâmica e esse protagonismo do agronegócio. Num cenário onde o agronegócio pode perder força, por, acima de tudo, perder mercados fortíssimos, como o mercado chinês, eventualmente a União Europeia, eu não sei como é que isso vai se dar agora com esse acordo que foi assinado entre o Mercosul e a União Europeia, a gente tem que aguardar para ver os próximos passos, enfim. Mas num cenário onde o agronegócio pode perder força no Brasil, especialmente o agronegócio exportador, vai se justificar a manutenção de um plano safra de R$500 bilhão, Leandro? Não, de jeito nenhum. Olha, tem uma falácia nessa discussão, Anderson, é muito importante. Os cabeças de planilha e os liberais, todos dentro do governo Lula, principalmente no Ministério da Fazenda, eles sempre colocam como uma ameaça à nação qualquer contato com o agronegócio, porque o agronegócio é responsável por equilíbrio da balança comercial, né? Só para quem não entende, assim, quando entra mais dinheiro do exterior, quando se atrai mais dólares, e o agronegócio, verdade seja dita, é quem mais atrai dólares para o Brasil, você cria um superávit, né? E você, com esse superávit, você guarda dinheiro e você pode ter uma segurança quando você tem estabilidades econômicas. Como o governo Lula fez muito isso desde o primeiro governo Lula, e sempre se gaba de ter 300 e tantos milhões de dólares de superávit, que isso manteve o Brasil na pandemia e tal, é uma meia-verdade. E quando você interrompe essa entrada de dólares, você tem um déficit, aí você pode ter um problema na economia, inclusive gerar inflação e aumento do preço dos alimentos. Mas essa matemática é uma matemática absolutamente liberal, e ela só tem como variáveis os números. Se você tem uma quantidade de campos férteis, como tem o Brasil, mas você utiliza a maior parte desse campo fértil, 70% desses campos férteis, para produzir commodities agrícolas, significa, e principalmente commodities que são exportadas sem pagar um centavo de imposto, significa que você coloca em absoluta dependência da iniciativa privada, desses coronéis do agronegócio, que são golpistas de extrema-direita, entreguistas, fazem parte dessa burguesia interna que quer se entregar aos Estados Unidos, você entrega o país na mão deles. Na mão deles. Então, se vai haver um tipo de pressão que vai diminuir externamente o poder desses coronéis, você tem a chance de modificar essa relação. E tem a chance de produzir commodities para o mercado interno, a partir de um processo conjunto de industrialização. Porque a gente vende soja in natura para a China, para a Europa. A gente vende milho in natura, vende carne não processada e tal. E compra tudo isso caríssimo, pagando imposto. Exporta in natura sem pagar imposto. É de uma imbecilidade absoluta. É de uma loucura total isso. Agora, se você cria indústrias para processar essas commodities e aí vendê-las com valor agregado para o exterior, vendê-las, né? Aí você muda completamente, você inverte a relação.
inverte completamente a relação. Na questão do acordo Mercosul, o Brasil, como era de se esperar, entrou de trouxa e já foi traído. A União Europeia já não vai comprar carne do Brasil. Já não vai comprar carne do Brasil. E assim, o Brasil entrou sabendo que estava entrando num projeto neocolonialista da Europa com a América Latina, com a América do Sul. Que é o quê? Né? Vocês me dão os seus recursos todos, das suas commodities, tudo que vocês produzem, e eu te entrego miçangas e espelhos. Essa que é o acordo da União Europeia com o Mercosul. É de uma rendição, acima de tudo, total, que a gente observa a partir desse acordo Mercosul-União Europeia. Leandro, mudar um pouquinho de assunto, estamos aqui na reta final do nosso papo, falar sobre um outro tema que repercutiu no cenário político ontem. Aliás, o que tem repercutido muito é a Copa do Mundo, né, Leandro? A gente observou ali ontem grandes partidas aí da Copa do Mundo, o jogo da França, o jogo da Argentina, mas falando um pouco sobre política, que tem dialogado pouco aí com a atenção dos brasileiros, não sei se o pessoal aqui acompanhou o que a gente teve ontem lá no Supremo Tribunal Federal, para além, obviamente, dessa condenação do Eduardo Bolsonaro na primeira turma do STF. A segunda turma também atuou ali no dia de ontem, teve uma sessão e o ministro Gilmar Mendes fez críticas às investigações do caso Master, a cargo do André Mendonça, companheiro dele, parceiro lá de segunda turma, ao votar a libertação do Henrique e do Felipe Vorcaro, que são pai e primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. E o Gilmar Mendes comparou essa situação envolvendo essa investigação do Banco Master à Operação Lava Jato, dizendo que há espetacularização e sensacionalismo diante desse inquérito aí liderado pelo André Mendonça. O ministro respondeu logo depois, o André Mendonça, dizendo que não age, abre aspas, por pressões da mídia e não busca a mídia, fecha aspas, em resposta ao colega que havia mencionado essa espetacularização, esse sensacionalismo no seu voto sobre o tema. Ou seja, a disputa dentro do Supremo Tribunal Federal em torno do caso Master, ela permanece e se aprofunda, Leandro. Eu queria que você comentasse um pouco essa rusga, digamos assim, entre o André Mendonça e outras figuras do Supremo, entre elas o Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes. Como é que você vê essa disputa dentro da Suprema Corte? Olha, essa posição do Gilmar Mendes, sabe que o Gilmar Mendes me processou muitas vezes quando eu era da revista Carta Capital. O Gilmar Mendes é uma figura absolutamente obscura, com muitos negócios. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Gilmar Mendes está com medo da investigação do caso Master. Uhum. E já detectaram esse medo. Essa defesa dele, comparando com o Lava Jato, de que... Assim, olha, o pai do Vorcaro, ele comandava o sistema de contratação de espionagens, o que parece também de prostitutas, e comandava aquele esquema com aquele tal de sicário, para perseguir, agredir, violentar, bater e matar as figuras que se colocavam, né, dentro, contra o sistema que eles tinham montado. Então, assim, é um pai de gangster que funcionava como uma espécie de chefe de segurança do gangster. Então, não tem nenhuma dúvida de que esse sujeito e o primo que participava desse esquema são criminosos. Não adianta tentar colocar isso como foram presos para poder pressionar o Vorcaro a falar. Eles foram presos porque são bandidos no mesmo nível, então fazem parte da quadrilha. Essa coisa do Gilmar Mendes estar se colocando de maneira tão explícita contra a investigação do Vorcaro me leva a que ele tem capivara tem capivara dele nesse mato. Uhum. Né? Ele já tem uma ligação histórica com o banqueiro Daniel Dantas. Você lembra que o Daniel Dantas foi um grande fraudulado, né, um dos grandes banqueiros bandidos do país, foi preso pela Polícia Federal, ele soltou, a Polícia Federal prendeu de novo, ele soltou em menos de 48 horas e nunca conseguiu se livrar da pecha de estar, né, ligado a esse banqueiro bandido que é o Daniel Dantas. E agora tem outro banqueiro que ele começa a proteger de uma maneira muito ostensiva e bastante estranha. O André Mendonça, nesse caso, foi muito mais racional e eu acho, inclusive, deu um baile ontem nele naquela discussão no STF, deu um baile do Gilmar Mendes.
Então, assim, me parece que o Gilmar Mendes está entrando nessa seara porque tem alguma capivara dele metida nesse mato, viu? Então, não vejo nenhuma justificativa para ele tomar esse tipo de posição. Agora, o STF vive hoje um problema cada vez mais grave em relação ao Banco Master, porque o Dias Toffoli teve que se afastar da relatoria por ligações, porque a família dele recebeu 30 milhões de reais na venda daquele resort lá do Taiaiá, né? Então, um ministro foi pego. Alexandre de Moraes não tem a menor condição de participar desse debate de jeito nenhum, porque o contrato da mulher dele com o Banco Master era de 139, é isso? 139 milhões ou 129 milhões? 129 milhões. 129 milhões de reais. Só perde para o contrato do Dark Rossi, que era de 134. Só que o Dark Rossi, o Mário Frias, companhia e Flávio Bolsonaro receberam 60 milhões. O escritório da Viviane Moraes, da mulher do Moraes, recebeu 80 milhões do Banco Master. Embolsou 80 milhões do Banco Master. O maior volume de recursos do Banco Master registrado até hoje nos esquemas é para a mulher do Alexandre de Moraes. Então, tem o Alexandre de Moraes, tem o Cássio Nunes, que o filho recebeu milhões de reais por uma subsidiária do Banco Master, né? Então tem o Cássio Nunes. E agora tem o Gilmar Mendes, que está se antecipando a algum problema que vai aparecer com o nome dele. Então, assim, o Banco Master é um problema que vai ter que primeiro ser resolvido dentro desse STF, já que eles não se punem. Isso cria força, viu? Cria argumentos para essa estratégia da extrema-direita de criar um Senado de extrema-direita para começar o processo de cassação de ministros, viu, Anderson? Sim, tenha dúvida, tenha dúvida. Leandro, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouco a respeito, voltar à discussão sobre essa disputa eleitoral que a gente tem no nosso país. Como eu citei, estamos a menos de 4 meses das eleições presidenciais. O presidente Lula tenta aí renovar o seu mandato, conseguir o 4º mandato. Na tua análise, qual deveria ser o foco do Lula nesse momento, visando angariar apoio para a vitória nas eleições desse ano? O que é que o governo deveria focar até como prioridade ao longo desses últimos meses, a fim de conseguir se cacifar para esse 4º mandato, Leandro? Cara, o Lula, eu acho que é melhor ele jogar parado e parar de falar bobagem, né? Porque o Lula, a cada aparição pública do Lula, com aquela coisa histriônica, rodando para lá com aquele chapéu e tal, querendo se mostrar agora um homem feroz contra o imperialismo e tal, isso não cola. Assim, é preciso ele se articular politicamente para forçar aí a ganhar esse trunfo da escala 6x1, que não é dele, que foi apropriada por ele, mas enfim, né, tá sendo autorizada digamos assim, encapsulamento dessa tese para favorecê-lo na campanha eleitoral, assim, mitigar as questões públicas mais urgentes, sair dessa sinuca de bico aí com Donald Trump, parar de ficar puxando o saco desse psicopata e achar que o Brasil vai ter algum ganho numa relação diplomática. Foi para o G7 uma coisa absolutamente inútil. 4 anos sem lutar pela América Latina, pela unificação da América Latina, pela integração latino-americana, e com essa diplomacia ridícula, né, sustentada pela paixão pelos Estados Unidos, não fez a aproximação correta em relação à China. Agora, ele tá jogando parado, eu acho que ele ganha mais, porque o Flávio Bolsonaro está se afundando naturalmente nos esquemas de corrupção, na divisão da direita, né, nas complicações da direita, porque eu acho que agora, daqui para frente, o Lula não tem muito mais a oferecer, não. Né? Não tem quase nada a oferecer, na verdade. Está tentando aí fazer umas coisas urgentes, está sendo cooptado por pautas da extrema-direita na tentativa enlouquecida de conseguir abocanhar algum eleitorado bolsonarista, né? Ou algum, não bolsonarista, do bolsonarismo. Essas últimas pesquisas têm dado um dado interessante de que caiu o número de evangélicos apoiando o Flávio Bolsonaro. Nessa mesma pesquisa que você tem uma distância do Lula para o Flávio, tem uma espécie de desidratação do voto evangélico em relação ao Flávio Bolsonaro.
Eu não sei até que ponto isso é real, medido dessa forma. Mas, enfim, é aquilo que eu falo. O Rafael Coelho está falando assim, pô, Mariano, como é que você vai votar num cara desse depois de fazer um diagnóstico como esse? Desculpa, eu meti a mão aqui, peraí. Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Ouço bem, ouço bem. Então, assim, como é que eu vou votar? Porque é o seguinte, cara, eu sou um homem prático, né? Eu não acredito em milagres. E a gente, para fazer a luta política, precisa ter no mínimo, um ambiente democrático para trabalhar. Então, assim, é por isso que eu vou votar no Lula, não é por nada. Cara, eu não consegui tirar isso aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, estou usando a câmera no notebook. Então, é por isso que eu vou votar no Lula. Eu não tenho nenhuma vontade real de votar no Lula, mas, assim, diante de um grave evento que se aproxima, eu não sou irresponsável de votar nulo e pregar voto nulo, porque a luta política vai ser desastrosa se o Flávio Bolsonaro... E o país vai acabar. É preciso ter em mente isso, né? Tem momentos da vida que você tem que votar, tem que fazer um mal menor, porque você sabe que o outro vai ser terrível. Aquela coisa, né, camarada Edson? Né? Um passo atrás para poder depois dar 2 passos para frente, não é isso? Não tem dúvida. É contra, acima de tudo, a eliminação do debate público no país que pode se dar a partir de uma eleição do Flávio Bolsonaro para a presidência da República, né, o Leandro? Nesse momento é importantíssimo a gente ter responsabilidade, considerando os rumos que o país tem tomado e as forças políticas que influenciam o debate público atualmente. É claro que não defende o projeto que o presidente Lula toca no país já há mais de 2 décadas, mas o momento é muito grave. A gente precisa ter a noção disso e, acima de tudo, responsabilidade com o país. Leandro, eu quero agradecer demais a tua presença, sempre uma alegria, uma honra contar com a tua participação aqui no nosso programa. Você é da casa já, agradeço muito. Já convido mais uma vez ao pessoal que está aqui acompanhando o programa, se inscreva lá no canal do Galo Preto, todo dia o programa a partir das 8 da noite, não é isso, Leandro? Exatamente. Inclusive, tem muita gente que frequenta o canal do Galo Preto, né, que frequenta também o Faixa Livre. Estou vendo aqui Coraline Perazzoli, tá? O Gabriel Novaes, que, aliás, me fez uma correção importante de português, eu falei interviram, e intervieram. Né? Os Estados Unidos intervieram na América do Sul, eu falei interviram. Muito obrigado. Eu gosto muito de ser corrigido, viu? Não tem nenhum problema com isso, porque eu não suporto falar errado, cara. Ao contrário de pessoas que romantizam essa coisa de falar errado, eu acho péssimo falar errado. Eu gosto muito de falar corretamente. Eu falei interviram e ele, Leandro, intervieram. Obrigado, Gabriel Noval, inclusive está sempre perguntando para mim qual é a música. E a presença luxuosa aqui do camarada Nildo Ourix, que está aqui dizendo: eu sou responsável e voto nulo. Eu sei muito bem que o Nildo é responsável, entendo até porque ele vota nulo, mas eu, na minha concepção, responsabilidade agora é votar no presidente Lula para evitar que o Flávio Bolsonaro seja presidente. Não significa que eu diga que o Nildo Ourix, que é quem eu admiro muito e gosto muito de levar para debater lá no canal do Galo Preto, seja responsável. Eu só acho que nós temos posições divergentes sobre essa questão e é muito natural e muito saudável que tenhamos. Não é isso, Anderson? Nildo é muito bem-vindo sempre aqui no nosso canal, estará em breve conosco aqui. Aliás, já aproveito e relembro aqui algo que eu anunciei há pouco tempo aqui no programa. Teremos um novo programa no canal Faixa Livre em breve, com a participação do Nildo Ourix, um programa mensal à noite, reunindo figuras que dialogam com o projeto de Revolução Brasileira para o país. A gente vai trazer aqui um programa que eu julgo muito importante para o debate público, mensal, na última quarta-feira de cada mês, e o Nildo estará nessa mesa participando desse debate conosco, mensalmente aqui no Faixa Livre, no canal Faixa Livre, num programa que eu vou anunciar em breve o nome aqui aos nossos espectadores. Início agora no finalzinho do mês de julho. Daqui a um mês e pouco a gente estreia aqui esse novo programa no canal. Leandro, muito obrigado pela tua presença. Um grande abraço para você, camarada. Obrigado, e você e Nildo, que sabe que estou esperando vocês de volta lá no canal do Galo Preto, hein? Vamos marcar para vocês voltarem lá para a gente bater um papo. Grande abraço para todos, um bom dia a toda a audiência, foi um prazer, você sabe, uma honra participar do Faixa Livre. Um abraço, tchau, tchau. Sempre uma alegria estar no canal do Galo Preto. Assim que você me convidar, estarei a postos. Um abraço, até a próxima, Leandro. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o Leandro Forte, jornalista, criador do canal do Galo Preto no YouTube, conversando com a gente sobre os temas da política nacional, enfim, muitos assuntos que a gente trouxe aqui no papo, sempre muito bacana com o Leandro Forte aqui no Faixa Livre.